Meus amados irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com vocês neste momento tão especial. Hoje nós vamos fazer uma oração poderosa, uma oração para receber o impossível, uma oração para quem já ouviu dos médicos que não há mais nada a fazer, para quem recebeu diagnósticos sem esperança, para quem está enfrentando situações que a ciência diz ser irreversíveis. Se você ou alguém que você ama está passando por uma batalha na saúde, se os exames mostraram resultados devastadores, se os profissionais da medicina já disseram que esgotaram todos os recursos, então esta oração é para você. Esta não será apenas mais uma oração, mas o momento em que você vai clamar ao Deus que está acima da ciência, que é maior que qualquer diagnóstico, que tem poder para fazer o que é impossível aos homens. Quando os médicos desistem, Deus age. Quando a medicina chega ao fim, o milagre começa. Se você crê no poder transformador de Jesus, digite amém nos comentários e fique comigo até o final, pois hoje Deus vai tocar no impossível da sua vida. A palavra de Deus nos mostra inúmeros casos onde a medicina da época não tinha resposta, onde a situação parecia terminal, mas Deus interveio de forma sobrenatural. Não estou dizendo para você abandonar os médicos, não estou dizendo para parar os tratamentos. Os médicos são instrumentos de Deus, a medicina é uma bênção. Mas eu estou dizendo que quando a ciência chega ao seu limite, Deus não tem limite nenhum. Quando os recursos humanos se esgotam, os recursos divinos são infinitos. Quando o conhecimento médico diz, não há mais o que fazer, o poder de Deus diz, vou fazer o que nunca foi feito. Eu sei que você está cansado, meus irmãos. Sei que você já passou por tantos exames, tantas consultas, tantos procedimentos. Sei que você já ouviu tantos diagnósticos ruins, tantas notícias devastadoras, tantas palavras que roubaram sua esperança. Sei que há noites em que você não consegue dormir por causa da dor, por causa do medo, por causa da angústia do que pode acontecer. Mas eu vim te dizer hoje que o Deus que nós servimos é especialista em casos impossíveis. Ele se especializa exatamente naquilo que parece não ter solução. Quando todos dizem que acabou, ele diz que está apenas começando. Você lembra da mulher que tinha fluxo de sangue há 12 anos? A Bíblia nos conta em Marcos, capítulo 5, que ela havia padecido muito com muitos médicos e tinha gastado tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. 12 anos procurando cura na medicina da época. 12 anos de sofrimento, 12 anos gastando tudo que tinha, e a situação só piorava. Os médicos daquela época não tinham mais o que fazer por ela. Haviam esgotado todos os recursos, todas as tentativas. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo se acendeu dentro dela. Uma centelha de fé. Ela pensou consigo mesma, se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei sã. E ela se arrastou pela multidão, tocou na orla da veste de Jesus e imediatamente secou a fonte do seu sangue. O que 12 anos de medicina não conseguiram, um toque em Jesus fez instantaneamente. Isso nos ensina que não importa quanto tempo você está lutando, não importa quantos tratamentos já falharam, um toque de Deus pode mudar tudo em segundos. Tem gente que está ouvindo isso agora e recebeu um diagnóstico de câncer. Os médicos falaram sobre estágios, sobre metástases, sobre prognósticos sombrios. Usaram palavras técnicas que você mal conseguiu entender, mas entendeu perfeitamente o tom de gravidade, o olhar de pesar, o silêncio pesado depois das explicações. Mas eu vim te dizer que o mesmo Deus que formou cada célula do seu corpo, que teceu você no ventre da sua mãe, que conhece cada órgão, cada tecido, cada sistema, esse Deus pode ordenar que células cancerígenas sejam destruídas, pode fazer tumores desaparecerem, pode restaurar o que a doença danificou. Já vi com meus próprios olhos pessoas desenganadas pelos médicos,
pessoas que foram mandadas para casa para colocar os assuntos em ordem e depois de muita oração, de muito clamor, voltarem ao hospital e os médicos não encontrarem mais nada. Os exames limpos, os tumores sumidos, os médicos sem explicação, chamando de remissão espontânea. Mas nós sabemos que foi a mão de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma doença cardíaca grave. Os médicos falaram sobre falência, sobre transplante, sobre riscos altíssimos. Você sente seu coração falhando, a respiração curta, o cansaço constante. Mas deixa eu te contar sobre o Deus que criou o coração humano, que faz ele bater desde antes de nascermos até o último dia de vida. Ele pode fortalecer o músculo cardíaco enfraquecido, pode desobstruir artérias bloqueadas, pode regular ritmos descontrolados. Porque o Deus que sustenta o universo inteiro com o poder da sua palavra, pode sustentar o seu coração. Muitos estão lutando contra doenças neurológicas que os médicos dizem ser degenerativas e irreversíveis. Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, ALS. Os médicos explicaram que essas doenças só progridem, que não há cura conhecida, que o melhor é tentar retardar o avanço. Mas eu preciso te lembrar que servimos o Deus que fez paralíticos andarem, que deu visão a cegos de nascença, que restaurou membros atrofiados. O sistema nervoso humano pode ser complexo demais para a medicina atual entender completamente, mas não é complexo demais para o Deus que o projetou. Tem pessoas aqui que estão enfrentando insuficiência renal, que dependem de diálise para sobreviver, que estão em listas de transplante que parecem intermináveis. Os médicos explicaram que seus rins pararam de funcionar, que sem o tratamento você não sobreviveria, que a esperança está em conseguir um doador compatível. Mas eu quero te lembrar de Ezequias. Ele estava doente, mortalmente enfermo, e o profeta Isaías veio até ele com uma mensagem direta de Deus, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sentença de morte. Não havia esperança médica, mas Ezequias virou o rosto para a parede e orou. Chorou muito e clamou a Deus. E antes mesmo que o profeta saísse do palácio, Deus o mandou voltar e dizer a Ezequias que havia ouvido sua oração, visto suas lágrimas e acrescentaria 15 anos à sua vida. E Deus cumpriu. Então, não importa quão grave seja o diagnóstico renal, quão dependente você esteja de máquinas, Deus pode restaurar a função dos seus rins sobrenaturalmente. Eu sei que tem gente que recebeu diagnóstico de doenças autoimunes onde o próprio corpo está se atacando. Lúpus, artrite reumatoide, psoríase grave, doença de Crohn. Os médicos explicaram que é o sistema imunológico confuso, atacando tecidos saudáveis, e que os tratamentos apenas tentam suprimir essa resposta, mas não curam. Mas o Deus que programou o sistema imunológico para nos defender pode reprogramá-lo, pode restaurar o equilíbrio, pode fazer o corpo parar de se autodestruir e voltar a funcionar harmoniosamente. Talvez você esteja lidando com diabetes avançada com complicações graves, retinopatia que está tirando sua visão, neuropatia que causa dores terríveis nos membros, nefropatia que está danificando seus rins, risco de amputação. Os médicos tentam controlar os níveis de glicose, mas as complicações continuam avançando. Mas deixa eu te falar sobre o Deus que controla cada processo metabólico do corpo humano. Ele pode restaurar a função do pâncreas, pode regenerar as células beta que produzem insulina, pode reverter danos que a medicina considera permanentes. Porque para o Deus Todo-Poderoso não existe dano irreversível. Tem pessoas enfrentando doenças hepáticas graves, cirrose em estágio avançado. Os médicos falaram sobre falência hepática, sobre transplante sendo a única opção. Explicaram que o fígado está cicatrizado demais, que não pode se regenerar.
Mas é interessante que o fígado é o único órgão do corpo humano que tem capacidade natural de regeneração. Deus o projetou assim. E se ele colocou essa capacidade de forma natural e limitada, imagine o que ele pode fazer de forma sobrenatural. Ele pode regenerar completamente um fígado que a medicina diz estar destruído. Muitos aqui estão enfrentando doenças pulmonares graves. Enfisema, fibrose pulmonar, DPOC em estágio avançado. Os médicos mediram a capacidade pulmonar, viram nos exames os danos extensos, explicaram que você precisará de oxigênio pelo resto da vida, que a falta de ar só vai piorar. Mas eu quero te lembrar que quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão, ele se tornou alma vivente. O mesmo Deus que deu o primeiro fôlego pode renovar seus pulmões, pode restaurar a capacidade respiratória, pode fazer você respirar livremente de novo. Eu preciso falar também sobre as crianças. Quantos pais estão aqui com o coração partido porque seu filho recebeu um diagnóstico terrível? Leucemia infantil, tumores cerebrais, doenças genéticas raras que os médicos mal conhecem. Não há dor maior que ver um filho sofrer e não poder fazer nada. Os médicos fazem o melhor que podem, mas às vezes eles mesmos admitem que as chances são mínimas, que a ciência não tem muito a oferecer. Mas deixa eu te contar sobre a filha de Jairo. Ela estava morrendo e Jairo, que era principal da sinagoga, um homem de posição, prostrou-se aos pés de Jesus e rogou muito que fosse até sua casa. Enquanto Jesus ia, chegou a notícia terrível: tua filha está morta. Não incomodes mais o mestre. Acabou. Os médicos da época não podiam fazer nada. A menina estava morta, mas Jesus disse: não temas, crê somente. E quando chegou na casa, enquanto todos choravam, ele entrou no quarto, pegou a mão da menina e disse: Talita cumi, que significa menina, a ti te digo, levanta-te. E ela se levantou imediatamente e começou a andar. Ela tinha 12 anos. O que era impossível, o que era final, foi revertido. Então, pai, mãe, não importa quão grave seja a situação do seu filho, quão desesperador seja o diagnóstico, Jesus pode falar uma palavra e trazer vida onde só há morte. Agora eu quero falar sobre algo muito importante. Quando você está enfrentando uma doença grave, quando os médicos dão notícias ruins, é natural sentir medo, desespero, até raiva. Por que eu? Por que agora? Por que Deus permitiu isso? Essas perguntas vão martelar na sua cabeça. Mas eu preciso te dizer que Deus não é o autor da doença. Vivemos num mundo caído, num corpo sujeito à enfermidade, mas Deus é o autor da cura. Jesus passou seu ministério terreno curando os enfermos. A Bíblia diz que ele curou todos os que foram ter com ele. Todos, não alguns, não os que mereciam, mas todos, porque no coração de Deus está a vontade de curar. A fé não nega a realidade do diagnóstico, mas a submete à autoridade de Deus. Quando você ora pelo impossível, você não está fingindo que a doença não existe. Você está declarando que existe um poder maior que essa doença. Você não está ignorando o que os médicos disseram. Você está crendo que o que Deus diz é mais poderoso. Os médicos trabalham com base no que a ciência conhece até agora, com base em estatísticas, em estudos, em probabilidades. Mas Deus não está limitado por estatísticas. Ele escreve histórias que desafiam toda a lógica médica. Eu já vi pessoas com metástases por todo o corpo, onde o oncologista disse: temos semanas, talvez dias, voltarem meses depois para exames de controle e não encontrarem mais nada. O câncer tinha simplesmente desaparecido. Os médicos ficam perplexos, falam de remissão espontânea, de casos raros. Mas quando você conhece o Deus de milagres, você sabe que não foi espontâneo, foi resposta de oração. Eu já vi pessoas que foram desenganadas por problemas cardíacos graves.
que receberam ordens para colocar tudo em ordem, voltarem para consultas de rotina e os cardiologistas não conseguirem explicar a melhora impressionante. O coração que estava falhando está funcionando perfeitamente. Tem algo poderoso que acontece quando a comunidade de fé se une em oração por um enfermo. A Bíblia nos ensina em Tiago capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. A oração da fé, feita em comunidade, tem poder tremendo. Então, se você está doente, não enfrente isso sozinho. Peça oração, reúna pessoas de fé ao seu redor. Porque quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele está no meio. Mas também quero falar para aqueles que estão orando por alguém que está doente. Talvez seja seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho. Você se sente impotente vendo aquela pessoa que você ama tanto sofrendo. Você daria tudo para trocar de lugar, para tirar a dor dela e colocar em você. Continue orando. Não desista. A oração perseverante move o coração de Deus. A mulher Ciro-fenícia insistiu com Jesus, mesmo quando ele pareceu ignorá-la, mesmo quando os discípulos queriam mandá-la embora. Ela não aceitou não como resposta. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E sua filha foi curada naquela mesma hora. Sua persistência em oração pode ser o canal para o milagre que seu ente querido precisa. Eu também preciso falar sobre os tratamentos médicos com amor e sabedoria. Quando você está orando pelo impossível, isso não significa parar os tratamentos. Deus pode usar os médicos, os remédios, os procedimentos. Muitas vezes o milagre vem através da medicina. Quando tratamentos que normalmente não funcionam, funcionam perfeitamente. Quando cirurgias de alto risco são bem-sucedidas, além de todas as expectativas. Quando o corpo responde aos medicamentos de forma surpreendente. Deus é soberano e pode usar qualquer meio que Ele escolher. Então faça os tratamentos, tome os remédios, mas faça tudo isso enquanto ora, enquanto crê, enquanto espera no Senhor. Tem uma história poderosa sobre o rei Ezequias que ilustra isso perfeitamente. Quando ele ficou doente de morte, Deus enviou o profeta Isaías para dizer que ele viveria. Mas Isaías também deu instruções práticas. Tomem uma pasta de figos e a ponham sobre a chaga, e ele sarará. Deus prometeu a cura, mas também orientou um tratamento natural. Às vezes Deus cura instantaneamente, sobrenaturalmente. Outras vezes Ele cura progressivamente através de meios naturais. O importante é reconhecer que toda cura, seja instantânea ou gradual, vem dele. Agora eu quero falar sobre esperança. Quando você está enfrentando uma doença grave, manter a esperança é uma das coisas mais difíceis. Os dias ruins superam os dias bons. A dor é constante, o medo do futuro é paralisante. Mas a esperança não é otimismo vazio, não é pensamento positivo, não é fingir que está tudo bem. Esperança é confiar que Deus está no controle mesmo quando você não entende, mesmo quando você não vê melhora, mesmo quando cada exame traz más notícias. Romanos capítulo 5, versículo 5, diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Sua esperança não está em estatísticas médicas, está no amor inalterável de Deus. E eu preciso falar também com aqueles que já perderam alguém, apesar das orações, apesar da fé. Eu sei que isso deixa feridas profundas, que cria perguntas sem respostas. Por que Deus curou aquela pessoa, mas não a minha? Eu não tenho todas as respostas, meus irmãos. Eu não entendo todos os caminhos de Deus, mas eu sei que Ele é bom, que Ele chora com os que choram, que Ele está perto dos quebrantados de coração. E eu sei
que nem sempre a cura que pedimos é a cura que Deus dá. Às vezes Ele leva a pessoa para casa, onde não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais doença. Isso também é uma forma de cura, a cura eterna. Não pare de orar, não pare de crer, mas confie que Deus sabe o que é melhor mesmo quando seus caminhos nos quebram o coração. Agora prepare seu coração porque vamos fazer juntos essa oração poderosa pelo impossível. Vamos clamar ao Deus que está acima de toda a ciência, que tem poder sobre toda enfermidade, que pode fazer o que nenhum médico consegue. Se você está doente, coloque sua mão sobre a parte do seu corpo que está enferma enquanto ora. Se você está orando por alguém, visualize essa pessoa enquanto clama. E vamos juntos buscar o milagre que só Deus pode fazer. Senhor meu Deus, Criador do céu e da terra, Criador do corpo humano em toda a sua complexidade, eu venho até Ti neste momento com humildade, mas também com ousadia, porque sei que Tu és o Deus do impossível. Pai, eu clamo por cura, por milagre, por intervenção sobrenatural naquilo que a medicina diz ser impossível. Os médicos fizeram o que puderam. A ciência chegou ao seu limite. Os recursos humanos se esgotaram. Mas eu sei que teus recursos são infinitos, que teu poder não tem limites, que para ti nada é impossível. Senhor, eu venho te pedir especificamente pela cura de toda doença que está atacando este corpo. Toda célula cancerígena que está se multiplicando, eu repreendo agora em nome de Jesus. Ordeno que essas células parem de se dividir, que sejam destruídas pelo poder de Deus, que desapareçam completamente, que todo tumor diminua, que toda metástase seja eliminada, que cada exame mostre melhora progressiva até a cura completa. Os médicos podem dizer que é agressivo, que é terminal, mas eu declaro que o poder de Deus é maior que qualquer câncer. Pai amado, eu oro especificamente pelos órgãos que estão falhando, por corações que estão fracos demais, por pulmões que não conseguem respirar adequadamente, por rins que pararam de filtrar, por fígados que não estão funcionando. Senhor, Tu que formaste cada órgão, que deste a cada um sua função específica, restaura agora o que está quebrado. Fortalece músculos cardíacos enfraquecidos, regenera tecidos pulmonares danificados, reativa néfrons que pararam, cura células hepáticas lesionadas. Faz esses órgãos voltarem a funcionar perfeitamente, surpreendendo todos os médicos. Eu clamo pela cura de todas as doenças neurológicas que estão roubando a qualidade de vida, que estão tirando a independência, que estão apagando memórias preciosas. Senhor, Tu que formaste o cérebro humano com seus bilhões de conexões, que criaste o sistema nervoso em toda a sua complexidade, restaura o que está degenerando. Para doenças degenerativas, inverte a degeneração. Onde há perda de função, restaura plenamente. Onde há tremores, traz firmeza. Onde há esquecimento, devolve a memória. Onde há paralisia, traz movimento. Pai, eu oro pelas doenças do sangue, pelas leucemias que atacam especialmente as crianças, pelas anemias graves, pelos distúrbios de coagulação. Senhor, a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Purifica agora esse sangue de toda enfermidade. Que a medula óssea produza células saudáveis. Que o sistema imunológico se fortaleça, que cada hemograma mostre melhora, que os níveis se normalizem completamente. Senhor, eu clamo pelas doenças autoimunes onde o corpo está se atacando. Isso não está de acordo com teu projeto original. Tu criaste o sistema imunológico para nos defender, não para nos atacar. Então eu peço que Tu restaures o equilíbrio perfeito, que o corpo pare de se autodestruir, que a inflamação diminua, que a dor cesse, que a função seja restaurada. Reprograma esses sistemas confusos para que voltem a trabalhar como Tu os desenhaste. Pai amado, eu oro pela cura de diabetes e suas terríveis complicações.
Restaura a função do pâncreas, faz as células beta voltarem a produzir insulina adequadamente, normaliza os níveis de glicose, reverte os danos nos olhos, nos nervos, nos rins, nos vasos sanguíneos. Que pessoas que dependem de insulina todos os dias, de repente não precisem mais. Que complicações que pareciam irreversíveis sejam miraculosamente revertidas. Senhor, eu clamo por todos que estão enfrentando dores crônicas que não passam, que roubam o sono, que tiram a alegria de viver. Dores nas costas, dores nas articulações, enxaquecas terríveis, dores neuropáticas que queimam e torturam. Senhor, Tu não criaste o corpo humano para viver em dor constante. Então eu peço que Tu toques agora na fonte dessa dor, que Tu cures a causa, que Tu tragas alívio completo. Que pessoas que vivem dependentes de analgésicos fortes sejam libertas dessa necessidade. Pai, eu oro especialmente pelas crianças doentes, pelos bebês que nasceram com problemas congênitos que os médicos dizem que não têm correção, pelas crianças com câncer que estão perdendo a infância em hospitais, pelos pequenos com doenças raras que os médicos mal conhecem. Senhor, Tu amas essas crianças ainda mais que seus pais as amam. Estende Tua mão curadora sobre cada uma, que bebês que nasceram com corações mal formados tenham corações perfeitos. Que crianças desenganadas surpreendam todos os oncologistas com cura completa. Que doenças raras encontrem a cura no toque do Deus que criou o DNA. Senhor, eu oro pelos idosos que estão lutando contra múltiplas doenças ao mesmo tempo, que tomam tantos remédios que mal conseguem acompanhar. Médicos dizem que é normal do envelhecimento, que não há muito a fazer. Mas eu sei que Tu podes renovar as forças mesmo na velhice. A Bíblia fala de Caleb, que aos 85 anos disse: "Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou." Renova as forças desses idosos. Cura suas enfermidades múltiplas, dá-lhes qualidade de vida, prolonga seus dias com saúde e vigor. Pai amado, eu clamo por todos que estão em UTIs neste momento, entubados, sedados, lutando pela vida. Médicos e enfermeiros fazem o máximo, mas às vezes não é suficiente. Mas Tu podes fazer o que as máquinas não podem. Tu podes dar fôlego de vida quando os ventiladores não conseguem mais. Tu podes fazer corações voltarem a bater quando param. Tu podes trazer pessoas de volta do limiar da morte. Visita cada UTI agora, toca em cada paciente grave, faz o impossível acontecer. Senhor, eu oro por todos que estão esperando por transplantes, na angústia de esperar um órgão compatível. Mas eu sei que Tu podes fazer órgãos falhados voltarem a funcionar, eliminando a necessidade de transplante. E se o transplante for o caminho, que ele aconteça rapidamente, que haja compatibilidade perfeita, que a cirurgia seja bem-sucedida, que não haja rejeição. Pai, eu Te peço pela cura de todas as doenças infecciosas graves que resistem aos antibióticos que se espalham pelo corpo. Senhor, Tu tens poder sobre todo vírus, toda bactéria, todo parasita. Que infecções que não respondem aos medicamentos sejam sobrenaturalmente eliminadas. Que o sistema imunológico seja fortalecido para vencer o que está atacando o corpo. Eu oro também pela saúde mental, que está tão conectada à saúde física, por depressões profundas que acompanham doenças graves, por ansiedades paralisantes sobre o futuro, por traumas de tratamentos invasivos. Senhor, cura não apenas o corpo, mas também a mente e as emoções. Traz paz em meio à tempestade da doença. Dá força emocional para enfrentar cada dia. Pai amado, eu clamo por sabedoria sobrenatural para os médicos. Que Tu guies suas mãos em cirurgias delicadas, que Tu ilumine suas mentes para escolher os melhores tratamentos, que Tu uses seus conhecimentos como canal para Teus milagres. Que médicos que estavam sem saber o que fazer, de repente tenham insights, descubram novos caminhos, encontrem soluções inesperadas. Senhor, eu declaro
que a partir de agora começam a acontecer melhorias. Que o próximo exame mostre mudança positiva. Que a próxima consulta traga boas notícias, que os sintomas comecem a diminuir, que a dor comece a aliviar, que as forças comecem a voltar, que o impossível comece a se tornar possível, que em dias, semanas ou meses, dependendo do teu tempo perfeito, haja testemunho de cura completa para a glória do teu nome. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que tu estás ouvindo. Sei que teu coração de pai se comove com nosso sofrimento. Sei que tu queres nos curar. Então eu recebo pela fé a cura agora, mesmo que ainda não veja com os olhos. Eu creio que algo já começou a mudar no mundo espiritual e vai se manifestar no físico. Toda honra e glória seja dada a ti, o Deus que cura. Em nome de Jesus, amém. Meus amados, depois dessa oração poderosa, eu quero que vocês guardem uma verdade. O milagre pode começar agora mesmo. Não desista. Continue orando, continue crendo, continue buscando e deixe nos comentários um amém se você orou com fé. Escreva por qual cura específica você está clamando, porque quando você declara, você ativa sua fé. Compartilhe com quem precisa dessa palavra. Deus vai agir. Creia nisso. Amém.